Boa noite, pessoal. A aula de hoje a gente vai tratar sobre um aspecto de instalações elétricas com o qual a gente lida o tempo todo, a gente sempre fala sobre ele, mas eu acredito que a gente tem pouca compreensão como de fato esse sistema funciona, que são sistemas de aterramento. Então a ideia da aula de hoje é, primeiro, essa primeira parte, a gente fala um pouquinho mais do lado conceitual do aterramento, ou seja, o que significa aterrar, como funciona o aterramento, por que a gente aterra, tá? E na aula seguinte a gente vai ver como o aterramento entra no sistema elétrico de uma edificação. Tá legal? Então vamos lá. Então a gente fala de aterrar o tempo todo, mas o que de fato é aterrar? A definição, a gente pode falar que uma definição de aterramento é conectar elementos de um sistema elétrico ao potencial terra. É garantir que os elementos de um sistema elétrico têm o mesmo potencial que a terra. A superfície de edificação que a gente quer garantir que nunca tem um acúmulo de carga. Por exemplo, superfícies metálicas que possam entrar em contato com um ser humano, tá? A gente vai explicar um pouquinho por quê. Ou superfícies metálicas que estejam próximos de combustíveis, por exemplo, em que um acúmulo de carga pode gerar uma fagulha e, consequentemente, um acidente, uma explosão. Então a gente quer garantir que aquela superfície nunca esteja com um acúmulo de cargas. Tá? E a gente faz isso através do aterramento. Então como é que funciona o aterramento? Então vamos entender isso usando um pouquinho os conceitos do aterramento na estação elétrica predial. Então como é que funciona o sistema elétrico? Você vai ver que o sistema de distribuição vai fazer a distribuição da energia elétrica em redes de alta tensão ou baixa tensão. Isso vai passar por um transformador que vai entregar o sistema elétrico em baixa tensão. Tá? Se for, por exemplo, o sistema elétrico trifásico, a edificação vai receber os condutores fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Isso vai ser entregue ao usuário, à edificação, né, à propriedade. E ali dentro da propriedade a gente vai ter o aterramento da edificação. Esse sistema de aterramento ele vai conectar de alguma forma, a gente vai falar isso mais à frente, ao meu quadro de distribuição. Então a representação do quadro aqui, onde eu vou ter meu barramento de neutro, onde eu conecto o neutro que chegou lá na rua. E tudo que eu conectar nesse barramento aqui vai ser um condutor de neutro. Tá? Eu vou ter meus condutores de fase e um barramento de terra. Ou seja, tudo que eu conectar aqui, eu espero que tenha o mesmo potencial elétrico que meu terra. Tá legal? E por que isso? Então vamos imaginar o outro lado do meu quadro. Esse quadro vai alimentar equipamentos. Então eu estou aqui com a torradeira, eu liguei minha fase e meu neutro a essa torradeira. E vamos imaginar a seguinte situação. Por algum motivo, eu tive uma fuga de carga. Pode ser um fio desencapado, problema no sistema eletrônico da minha torradeira. E isso gerou um acúmulo de cargas na superfície da torradeira. Ok. O que pode acontecer? Imagine que alguém se aproxima daquela torradeira e encosta nessa superfície carregada. Essa superfície carregada tem um potencial maior que zero, potencial elétrico maior que zero. Se eu encosto com a mão nessa torradeira e minha outra mão, ou o pé, ou a barriga, ou o que seja, está em contato com a superfície cujo potencial é menor do que o potencial elétrico em cima dessa torradeira, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa fórmulazinha aqui acontecendo. U igual a R vezes I. A diferença de tensão é a diferença de carga entre a torradeira e o usuário. A resistência é o usuário. Nesse caso aqui é o bebê. E o que vai surgir? Uma corrente elétrica que vai sair desse caminho e vai vir para cá, que é o meu ponto de potencial mais baixo. Esse fluxo de elétrons é o que a gente chama de choque elétrico. Tá? Então, quando a gente tem um choque elétrico, a gente tem uma situação que a gente encostou na superfície, que tem um acúmulo de carga, que tem um potencial diferente de zero, e esses elétrons, esse acúmulo de carga, excesso de carga, ele encontrou um caminho pelo meu corpo para chegar a um ponto de potencial mais baixo. Tá legal? Esse fluxo de elétrons pelo meu corpo pode gerar uma série de coisas. Pode gerar queimadura, a gente pode ter queimaduras gravíssimas. Uma outra coisa que pode acontecer é o fluxo de elétrons, e agora a gente pode estar falando de correntes extremamente baixas para isso acontecer. Ele pode causar contrações na musculatura, tá? E isso é extremamente perigoso se passar pela musculatura do meu coração. Por quê? Porque isso pode levar o coração a entrar no estado de fibrilação. Ou seja, o coração ele para de bombear sangue de forma apropriada, a pessoa vai parar de bombear sangue pelo corpo e pode vir a falecer, pode vir a óbito. E para recuperar isso, só com auxílio de equipamento apropriado. Então, choque elétrico, gente, é algo perigosíssimo, porque a gente precisa de uma corrente muito pequenininha para
resultar numa fatalidade. E para essa corrente surgir, tudo depende do R. Quanto menor a resistência, mais perigoso. Por isso que a gente fala, né? Se você estiver descalço, molhado, etc., o risco de um choque elétrico acontecer de uma forma fatal aumenta muito. Tá legal? Mas e daí? A gente teve a situação do acúmulo de carga, né, em um ponto, uma pessoa encostando ali, por exemplo, um bebê, surgindo corrente elétrica e isso resultando num choque elétrico. Onde que o aterramento entra nisso? Bem, lembra que a gente falou que aterrar é conectar elementos à Terra, garantir que esses elementos tenham potencial nulo? Então, vamos imaginar que esse mesmo sistema aqui, a gente conectou ele ao Terra. A gente puxou desse ponto aqui um condutor que agora está em contato com a carcaça daquele meu equipamento que por algum motivo está tendo um acúmulo de carga. Agora a gente tem uma diferença de potencial, não tem? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aqui eu não sei, aqui é um U maior que zero. Esse ponto aqui eu tenho um ponto de U igual a zero. Portanto, eu tenho uma diferença de tensão, eu tenho um caminho e eu vou ter uma corrente elétrica. Tá? Então a primeira coisa que eu estou garantindo agora é aquelas cargas em excesso aqui, elas têm um caminho para ir. E elas vão seguir esse caminho até serem absorvidas pelo planeta Terra. E outra coisa que eu quero garantir é que isso aconteça da forma mais rápida possível, ou seja, eu quero eliminar o mais rápido possível essas cargas para que, seja lá qual for a razão que eu esteja tendo esse acúmulo de cargas na carcaça, esse elemento que está alimentando a minha carcaça com carga elétrica não tenha tempo para repor. Ou seja, eu quero de fato garantir que o U nesse ponto se torne zero novamente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quero um I muito alto. Tá? Eu quero um fluxo de elétrons rápido. E para fazer isso, eu preciso de um R muito, muito pequeno. Quanto menor R, melhor. Tá legal? Então, o aterramento ele não é só conectar as coisas à Terra. O aterramento, isso é extremamente importante, é ligar elementos ao meu eletrodo de aterramento, à minha terra, mas garantindo uma resistência baixa, extremamente baixa. A gente vai ver ali que a gente procura resistências abaixo de 10 ohms. Resistências elevadas elas podem criar, inclusive, problemas no sistema de proteção. Vamos ver? Vamos lá. Imagina esse mesmo sistema de aterramento, só que agora eu tenho um aterramento em que minha resistência de aterramento, ou seja, a resistência desse caminho aqui, ele não é muito pequeno. Então eu tenho uma resistência de aterramento considerável. Tá? Ou seja, ele é maior que 10 ohms. O que pode acontecer? Bem, eu vou ter aquela fuga de elétrons aqui, tá? Indo no meu sistema de aterramento. Mas isso pode acontecer de uma forma não rápida o suficiente, ou seja, o sistema que está fazendo o acúmulo de cargas na carcaça daquele equipamento está conseguindo repor aquelas cargas que eu estou jogando na Terra porque elas não estão saindo rápido o suficiente. Isso é um problema, eu não estou protegendo o usuário. Então o objetivo do aterramento é proteger o usuário. Mas olha só, isso se agrava. Lembra que eu falei que eu tenho uma barra de aterramento aqui? Se eu estou criando um aterramento da residência, eu criei um barramento de aterramento em que eu conectei esse elemento aqui, mas eu conectei uma série de outras coisas também. Por exemplo, o meu chuveiro está ligado a esse barramento. Então, esse acúmulo de carga aqui, ele não vai estar só satisfeito de ficar aqui. Tá? Tem outros elementos na residência que também tem um potencial elétrico baixo. Tá? E ele vai procurar esse caminho. Então, além de vir para o terra, para esse ponto aqui, ele vai procurar aqueles excessos de carga, vai procurar os chuveiros, vai procurar a máquina de lavar, vai procurar a geladeira, e eu vou começar a energizar outros elementos na casa. E quanto maior minha resistência de aterramento for, mais isso pode acontecer, porque eu acabei conectando, com o intuito de proteger meu sistema, eu acabei conectando todos os meus equipamentos a essa malha que a gente tem aqui, só que, como eu criei um sistema de aterramento ineficiente, ou seja, o caminho para os elétrons possui uma resistência muito alta, os elétrons, ao invés de ir para a Terra, eles estão se espalhando pela casa. Então, eu montei o sistema de aterramento, mas de fato o que eu estou fazendo é expondo o usuário a um risco maior do que ele tinha anteriormente, até mesmo sem um aterramento. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, um aterramento mal feito é perigosíssimo. A gente precisa entender isso, o aterramento ele é um caminho para os elétrons, para a gente manter sempre aquele equilíbrio de carga, ou seja, a gente quer sempre manter todos os elementos ligados ao meu sistema de aterramento com o mesmo potencial que o terra. E para isso acontecer, a gente precisa de uma resistência de aterramento muito baixa.
tá legal? E aqui é um exemplo de coisas que a gente aterra, né? Eu mostrei ali a torradeira, a gente tem elementos do chuveiro que a gente faz o aterramento, mas é muito importante a gente aterrar todos os elementos metálicos da edificação, tá legal? E como é que a gente faz isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre as formas de aterrar.